Há um texto escondido nas páginas antigas da Escritura que ecoa como um trovão suave, um segredo que muitos leem, mas poucos realmente escutam. Isaías, o profeta da visão ardente, contemplou séculos antes da cruz algo tão profundo que o próprio céu estremeceu. Ele escreveu sobre um servo sofredor, desprezado, rejeitado, traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Palavras que se tornaram carne em Cristo, mas que, de forma assustadora, parecem esquecidas até mesmo dentro das igrejas que proclamam seu nome. Como pode a igreja, que se diz fundada sobre o Cordeiro, viver tão distante da revelação do Cordeiro que foi ferido? O mistério de Isaías 53 não é apenas uma profecia cumprida. É um espelho espiritual que revela a condição do homem, a gravidade do pecado e a profundidade do amor divino. É o retrato de um Deus que não apenas observa de longe, mas se entrega, se derrama, se humilha até o pó da morte para nos erguer à glória. Ainda assim, o que vemos hoje? Sermões sobre sucesso, templos que buscam aplausos, corações que correm atrás de bênçãos, esquecendo-se da cruz. A geração, que deveria ser marcada pelo sangue, é muitas vezes marcada pela pressa, pela superficialidade e pelo esquecimento do verdadeiro evangelho. Isaías disse: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Que choque! Um Salvador sem forma desejável. Um Redentor que não atraía multidões pela estética, mas pela verdade crua e cortante. Enquanto o mundo se curva ao carisma, à fama, ao espetáculo, Isaías já gritava: o Messias viria invisível aos olhos carnais, mas irredis. Martinho Lutero dizia que a cruz é a única teologia verdadeira, a única lente pela qual podemos compreender Deus e nós mesmos. João Calvino lembrava que cada golpe em Cristo foi como se o próprio Pai estivesse mostrando a seriedade do pecado e a grandeza de sua graça. Billy Graham pregava com lágrimas nos olhos que o Calvário era a maior demonstração de amor que a humanidade já presenciou. E, no entanto, muitos hoje pregam como se o Calvário fosse apenas um detalhe, um episódio, distante quando, na verdade, é o coração pulsante da fé cristã. Veja o peso das palavras de Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Este, certamente, é um decreto eterno, uma certeza divina. Não há dúvida, não há talvez. Ele carregou, ele levou, ele suportou. Não apenas a culpa, mas as dores que nos esmagam, as doenças que nos consomem, as lágrimas que ninguém vê. O servo sofredor não apenas morreu, ele se fez um conosco em nossas... Imagine o contraste. Um Deus que poderia vir montado em glória, mas escolhe vir esmagado pela dor. Um rei que poderia usar coroas de ouro, mas aceita uma coroa de espinhos. Um senhor que poderia governar pelo poder, mas decide conquistar pelo sacrifício. Este é o mistério que Isaías viu e que a igreja corre o risco de esquecer. Que o caminho da glória passa pela cruz, que o triunfo da ressurreição nasce do vale da humilhação. E talvez seja por isso que tantos cristãos vivem frustrados, sem fogo, sem visão. Porque querem ressurreição sem morte, querem vitória sem batalha, querem coroa sem espinhos.
Mas Isaías 53 nos lembra que não existe atalho. A verdadeira vida em Deus exige entrega, exige quebrantamento, exige lembrar que fomos comprados por um preço de sangue. João Wesley dizia que a fé verdadeira não é apenas acreditar em Cristo, mas ser consumido por Cristo. Viver como se cada batida do coração fosse um eco da cruz. O servo de Deus não é chamado para uma... O servo sofredor não apenas carregou nossas dores, mas foi esmagado por elas, como quem pisa um cacho de uvas, até que o vinho escorra. Seu corpo se tornou o lagar do juízo divino, onde cada gota derramada revelava a gravidade do pecado humano. E é nesse ponto que Isaías toca no âmago da fé. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que mistério insondável! O castigo de um inocente produz paz para os culpados. As feridas de um justo trazem cura para uma humanidade doente. O sangue derramado de um só abre caminho para a reconciliação de todos. Como a igreja pode esquecer tamanha realidade? Porque ao esquecer, ela substitui a cruz por slogans. Troca a profundidade pela superfície. Pregadores levantam a voz sobre prosperidade, mas silenciam sobre arrependimento. Coros entoam melodias sobre vitória, mas calam sobre quebrantamento. O povo busca milagres como quem busca espetáculos, mas rejeita a vida de santidade. E o que mais impressiona em Isaías 53 é a forma como o profeta descreve não apenas a dor física do Messias, mas o peso espiritual que recaía sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não foi apenas a crueldade romana, não foi apenas a coroa de espinhos ou os cravos nos pulsos. Foi a soma do pecado da humanidade inteira, esmagando um único ser. Imagine o peso do ódio de gerações, a mentira acumulada de séculos, a imoralidade escondida em cada coração humano, os crimes cometidos em trevas, as rebeliões de povos inteiros. Tudo, absolutamente tudo, foi lançado sobre os ombros do Cordeiro. Ele carregou o peso de Adão, o peso de Caim, o peso de Faraó, o peso de cada império opressor, o peso de cada alma perdida. O que nenhum homem poderia suportar, ele suportou. E aqui está o mistério. Quanto mais o servo era esmagado, mais glória era revelada. A lógica divina é invertida. Para nós, sofrimento é derrota. Para Deus, sofrimento se torna instrum. E há um detalhe muitas vezes esquecido em Isaías 53. O servo não apenas sofreu, ele sofreu em substituição. Essa é a espinha dorsal do Evangelho, a pedra angular da nossa fé. Ele não estava na cruz por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele não foi traspassado por causa de suas falhas, mas por causa das nossas rebeldias. Ele não foi moído por causa de seus erros, mas pelos nossos delitos. Esse é o mistério da substituição. O inocente levando a culpa do culpado, o justo pagando o preço do injusto, o santo se tornando maldição para que o maldito fosse abençoado. Sem essa substituição, não há evangelho. Sem essa troca, não há redenção. A cruz não é apenas um ato de amor genérico, é um ato de amor específico. Ele não apenas amou o mundo de maneira abstrata, ele amou você, individualmente. Cada gota de sangue derramado carregava o seu nome.
Cada chaga aberta refletia a sua culpa. Cada gemido carregava o peso de suas escolhas. E, ao mesmo tempo, cada ferida era. Há um momento em Isaías 53 que não pode ser ignorado. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui está o mistério da ressurreição, revelado séculos antes de Cristo. O servo sofredor não apenas morreria, mas viveria novamente. Não apenas seria esmagado, mas se levantaria em glória. E não apenas sobreviveria, mas veria uma descendência espiritual incontável, formada por todos aqueles que creriam em seu sacrifício. Essa promessa não é poesia, é realidade. A cruz não termina em morte, termina em vida. O sangue não termina em sepultura, termina em ressurreição. O silêncio do túmulo não foi o ponto final. Foi apenas a pausa antes do clímax da história. E essa é a mensagem que a Igreja precisa carregar com autoridade. O Cordeiro que foi imolado está vivo. O servo que foi rejeitado é hoje o Senhor exaltado. Aquele que foi contado entre os transgressores agora reina